paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que escutam o nosso canal, né? Um bom dia a todas as pessoas também que estão sempre escutando, as pessoas que nos conhecem. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigado você que escuta sempre o meu canal. Nessa manhã eu queria falar sobre as 12 visões dos homens sobre José. José era filho de Jacó, né? Um dos seus filhos era filho de sua grande paixão, né, a Raquel, né, o amor da sua vida. O José foi filho, né, da Raquel. A Bíblia ela narra essa história em Gênesis capítulo 37 pelo servo do Senhor por nome de Moisés. Eu queria falar sobre as 12 visões, né, que eu encontrei lendo o Gênesis, a história de José, daquilo que as pessoas que estiveram inseridos na história dele, né, viam sobre a vida do José. Observe, a primeira visão que nós temos é a visão do pai, né, a visão paterna, a visão de amor, uma visão amorosa. Jacó, ele amava a José de uma forma muito forte. A Bíblia diz que ele tinha uma profunda afeição sobre o seu filho. A segunda visão é uma visão de inveja. Inveja significa desprazer causado pela felicidade de outra pessoa. A terceira visão que nós temos sobre o José é uma visão de conspiração. A visão de conspiração. Conspiração é ato de quem busca prejudicar alguém com a ajuda de outra pessoa. Né? Isso é terrível. Conspirar contra alguém. Os irmãos de José, eles tiveram essa visão, né, para com ele. A quarta visão é uma visão de proteção, que é uma visão que a gente vai ver que é o irmão mais velho de José, que era o Rubens, né, e ele protege José, colocando José dentro da cova, né, porque o projeto, né, a ideia era matar José, né, para que ele perdesse, né, ele não conseguisse realizar seu sonho. Mas aí a Bíblia vai dizer que o Rubens, ele dava a ideia de jogar José na cova e depois protegeu José da ira dos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos, e depois restituí-lo ao seu pai Jacó. A quinta visão que nós temos é a visão de vender, né? Essa visão veio do irmão dele, Judá. Judá teve a vontade, o intuito de vender José, né? De jogar ele, né? Vender ele para longe e ele ser levado como um escravo pelos ismaelitas. Isso foi muito sério, foi muito terrível que o Judá ele fez. O Judá também era um dos irmãos do José. Né? Para quem não sabe da história, o Judá também era um, né, dos seus irmãos sanguíneos. A gente vai ver também outra visão também que se teve também sobre o José, que é uma visão de mercadoria. O José foi visto como uma mercadoria pelo, né, o ismaelita. Isso está em Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 28. Né? José agora estava sendo vendido, né, como escravo para o Egito. Nós vamos agora para a sétima visão. A sétima visão, né, é uma visão de investimento. Na sétima visão nós encontramos um homem por nome de Potifar que compra o José lá no Egito, e esse homem era um dos homens que trabalhavam, né, era um oficial do rei, do faraó daquela época. O nome dele era Potifar. E o Potifar compra José porque José era um escravo bonito, né, e ele foi vendo um escravo sem defeito. E ao comprar o José, ele vai percebendo, né, que aquele jovem teria alguma coisa, né, para ser útil e para oferecer a ele dentro lá, né, de seus negócios na sua casa. E ele não estava errado, né, ele estava certo. José foi um dos maiores investimentos na vida do Potifar. Agora nós vamos para a oitava visão. A oitava visão é uma visão ruim que vem da mulher do Potifar. Quando viu José se destacando na vida dele e crescendo, né, em meio ali à administração dentro da casa do Potifar, vem aquela terrível mulher do Potifar, que é uma mulher carnal, né, e ela cobiça o José, querendo que o José se deitasse com ela, né, e tivesse relação sexual com ela. E aí a Bíblia vai dizer que o José ele fugiu, né,
daquela mulher que era a mulher de seu senhor, ele não poderia possuí-la, né? E então o José venceu, não é, aquela visão, né, a visão maligna, ruim, carnal da mulher do Potifar, uma visão de cobiça. Isso era terrível. O José, graças a Deus, ele conseguiu vencer, fugir dela. Ela agarrou o José, mas o José fugiu dela e ele foi vitorioso, né, na sua vida, numa vida de santidade. Ele preferiu agradar a Deus do que desobedecê-lo. A nona visão que nós temos sobre José é uma visão de inocência. Aqui é quando José está sendo injustiçado e ele é preso, não é? E ele passa agora a viver dentro do cárcere lá no Egito. Ele é preso injustamente, não é? A causa era um atentado ao pudor que ele não tinha feito, né? É uma tentativa de estupro. Porém, o José ele é injustiçado e ele vai parar dentro do cárcere lá no Egito, né? E lá ele encontra dois amigos, né? Duas pessoas, né? É muito interessante. E também ele tem a presença também do carcereiro. O carcereiro ele gostou do José e ele começou a examinar o José e viu o José que o José não tinha sido aquele homem que tinha causado aquele problema lá na casa do Potifar. Com certeza o carcereiro ele começou a acreditar em José e na versão dele, né? E aí o José ele vai ganhando um espaço ali porque o carcereiro ele deu chaves da prisão para que o José ele visitasse as celas, limpasse as celas, né? E aí ele vai construindo um relacionamento com o José ali, né, ao longo dos anos que José passou ali na prisão. Depois a gente vai ver uma visão de amizade, como falei antes aqui, que ele encontra, né, o copeiro Mó e o padeiro Mó, que ambos trabalhavam para o faraó naquele período. E aí a Bíblia vai dizer que o José ele fez uma amizade com eles, tanto é que eles confidenciam para o José, né, os sonhos que eles tinham tido. Eles tiveram, ambos tiveram um sonho diferente na mesma noite, né? E o copeiro sonhou, não é, ele extraindo a uva, não é, e colocando de novo o vinho na mão do faraó. E aí José falou que ele ia ser restituído. E o outro sonhou, não é, com um bocado de pão e as aves do céu comiam, né, os pães que estavam no seu cesto. Então José disse assim a ele: você vai morrer, né, e as aves do céu vão comer, né, o seu corpo. Então isso aconteceu literalmente da forma da interpretação que o José ele fez, né? Vamos para a visão do número 11. A visão do número 11, né, é a visão do faraó. O faraó ele olha para o José no momento que José, depois que todo aquele processo, né, de julgamento do padeiro e do copeiro acontece e o copeiro ele volta a servir, né, o vinho na mão do faraó. Porém, uma noite, certa noite, o faraó também tem um sonho meio que maluco, ruim, né, assustador, de vacas gordas devorando, de vacas magras devorando vacas gordas, né, e também de espigas magras devorando espigas gordas. E aí ele vai dizer que não entende aquele sonho ali. Foi algo muito difícil, né, de se interpretar. Porém, o copeiro conhecia o jovem hebreu por nome de José, que estava dentro da prisão. Ele disse assim: José consegue interpretar esse sonho para você. E ele disse assim: onde é que ele está? Ele está lá no cárcere, está preso. Ele disse: manda soltar ele, traz ele à minha presença, que eu quero saber o que significa esse sonho horrível que eu sonhei. Então o José é levado à presença do faraó, né, barbeado, trocado as vestes, né, e ele aparece na corte real e aí ele faz a interpretação verdadeira do sonho. E o faraó, né, achou por bem, né, de elogiar o José, né, e colocar ele em um posto elevado do Egito, porque ele achou nele um espírito excelente. Ele era muito inteligente, o José, e realmente, de fato, ele era mesmo. Então, a última visão, né, que a gente tem é aquela visão, né, do faraó dizendo a José: você vai ser o governador aqui do Egito, né, que essa visão ali ela se concretiza com a visão que Deus tinha também sobre ele, né, e o José ele venceu na vida, no final ele se tornou o governador do Egito. Essas são, né, as 12 visões dos homens sobre José. Que Deus te abençoe você em nome de Jesus, que você não esqueça, né, na sua vida de primeiro agradar a Deus acima de tudo, porque agradando a Deus, o homem ele consegue chegar aos grandes objetivos
da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida.